Vamos lá, vamos voltar para essa cartinha aqui, para poder a gente ilustrar ainda mais. Vamos voltar a falar do rei. Lembra que a gente falou que o centro da nossa consciência, o administrador da nossa consciência é o ego? Então vamos voltar a falar do ego. O que significa o ego? Mais um pouco. O ego é tudo aquilo que você desenvolve e que você se identifica como eu. Eu sou isso. Se você fizer uma lista sobre quem você é, você estará descrevendo o seu ego, certo? Só que à medida que a pessoa passa pelo despertar espiritual, como é o objetivo aqui do desenvolvimento dos 12 signos, esse ego, esse rei, esse centro vai precisar se relativizar. Então tudo que ele considerava como não eu, vai precisar ser incluído como eu também. E aí é o momento que a gente ouve falar que é necessário silenciar o ego, derrotar o ego ou coisas do tipo. Não é tão correto falar dessa forma, porque é como se você tivesse que ir contra você mesmo e se destruir. Não é por aí, né? A ideia aqui é a seguinte: o que significaria então silenciar o ego, né? Nossa, o ego da pessoa, a pessoa tá fazendo isso pelo ego e tudo mais. Não tá errado. Só que à medida que a pessoa vai desenvolvendo consciência, se ela se mantém muito rígida, ela não dá abertura para coisas novas chegar nesse reinado, vamos colocar assim. Então ela não vai ter abertura para poder entender que, se ela foi honesta até hoje, ela vai se deparar com pessoas ao redor dela sendo desonestas. A alma dela, o desenvolvimento dela quer que ela também aprenda que, em determinadas circunstâncias, até mesmo para a autodefesa dela, ela vai precisar ser também desonesta. Mas se esse rei estiver muito rígido, se esse ego estiver muito rígido, ele não vai dar abertura para aprender isso. Ela vai viver uma vida de sofrimento, né? Pelo menos um período. Então, nessas horas, a gente entende o que significa silenciar o ego. Seria a pessoa... Calma aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Não preciso ser tão rígido, eu não preciso ser tão firme em determinadas questões, porque se eu quero ampliar a minha ilha, se eu quero ampliar o meu reinado, eu tenho que ter abertura para coisas novas chegarem na minha consciência. Então, se a gente entendeu que a astrologia estuda o ser humano como centro do universo, a gente precisa entender que você é o centro do seu universo, o outro é o centro do universo dele e por aí vai. Então a ideia aqui é: se você é o centro do seu universo, aonde você for, você vai se levar. Você vai continuar sendo o centro. Vamos colocar assim, até certo ponto. Então, se a gente entende que silenciar o ego significa desenvolver flexibilidade, para esse ego ouvir também o que o inconsciente, o que a alma quer para ele, aqui a gente encontra naturalmente a resistência. Porque, vejam só, um rei, ele precisa ter um pulso firme, vamos dizer assim. Ele precisa botar ordem na coisa, porque senão qualquer um vai fazer ele se dobrar e o reino vai virar uma desordem. Então é natural o nosso ego ter essa rigidez para não aceitar qualquer coisa, porque senão o reino vira uma zona. O desafio do ego a ser silenciado ou flexibilizado é esse. A pessoa, ela se construiu até aqui, deu certo até aqui. Quando ela vai passando pelo despertar espiritual, pelo caminho da alma, pela quaresma, o sentido de eu vai continuar sendo o centro. Onde você for, o seu eu vai junto. Só que, para poder ele alcançar um patamar maior de consciência, ele precisa se abrir, de alguma forma. E aí vejam só, o símbolo do Sol é um círculo com uma bolinha no meio. O círculo representa a infinidade da vida. Ele é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. Esse círculo poderia ser a representação do nosso eu superior. E o pontinho seria o nosso ego. Então, o símbolo do Sol é um círculo grande com um pontinho no meio. A gente consegue interpretar esse símbolo de mais de uma forma. Uma delas seria o seguinte: o pontinho no meio administrando todo o círculo em volta dele. Essa é uma forma de ver. Outra forma de ver seria o seguinte: esse pontinho no meio tem como objetivo se ampliar.
Para ele se ampliar, ele tem que se abrir ao que a alma quer para ele. Esse espaço no meio seria a alma, vamos colocar assim. Então, à medida que esse ego, que esse pontinho vai crescendo, vai integrando o que a alma quer para ele, vai integrando os outros signos, ele alcança o círculo maior. Ele desenvolve toda a mandala. E aí, quando esse pontinho pequeno se encontra com o círculo maior, é como se o nosso ego se encontrasse com o nosso eu superior. Os dois se tornam um só. É como se a gente tivesse compreendido a nossa jornada, qual é o nosso papel evolutivo, até que parte a gente precisa, de alguma forma, obedecer à vida, obedecer o que a natureza tem pra gente, para aí sim a gente entrar em comunhão com o grande sol, com o grande espírito. Então todo mundo tem um sol dentro de si, porque todo mundo recebe esse influxo divino, vamos colocar assim, essa luz divina, que vai ser transfigurada de acordo com o signo e com os aspectos do mapa. Porém, o objetivo é ampliar e alcançar o eu superior de novo. Para isso, a gente tem que ir em direção ao círculo grandão, que tem a ver com desenvolver todos os signos. Porque antes disso é como se a gente ficasse só ali numa fatia do círculo, aí você se identifica. E aí, se você é de câncer, por exemplo, você vai ali se identificar apenas com família, com seu lado emocional, com seu lado intuitivo e com essa questão voltada para o signo de câncer. Maravilha. Mas o objetivo é que todos sejam desenvolvidos. Se você é de leão, você vai construir o seu ego e vai se identificar com questões voltadas para centralização, para criatividade, por se sentir único e por aí vai. Maravilha, tá certo. Mas os outros signos também precisam acontecer para essa amplitude ser alcançada e o ego se tornar um só com o todo, um só com o self. E, pois é, e a gente tem um mapa para poder fazer essa jornada toda, e o mapa é bem claro com tudo. Não quer dizer que depois que você entende seu mapa, você zerou a vida, claro que não. Quando você entende como nada a partir da leitura de um livro, você entende que você tem que jogar um braço depois o outro, nem de perto é a mesma coisa de você ser jogado no mar e ter que nadar. Então a vida, ela vai te trazendo as experiências que você vai precisar para poder se desenvolver em direção ao eu superior. O mapa vai mostrar isso, mas somente a sua experiência vai te levar para lá. Não adianta você entender intelectualmente o funcionamento de uma coisa, apenas não. Você precisa da experiência vivenciada no seu corpo. E por aí vai. Então, quando a gente entende o Sol, a gente entende que ele é o combustível. Vamos colocar assim, a nossa luz. Nosso fogo fixo, nossa centelha divina, emanando luz. Ele é um dos pontos principais do mapa, né? Mas os outros também devem ser considerados. E como regente de Leão, só uma última explicação. Imagina o grande Sol emitindo luz, e aí ele vai se desfazer em 12 raios, né? Os 4 elementos, 12 signos. Quando uma pessoa nasce sob o signo de Leão, por Leão ter uma identificação estreita com o próprio Sol, é como se o filtro desse Sol, passando pela camada de Leão, ele fosse o mais próximo possível do próprio Sol, do próprio significado do Sol. Alegria, vida, centralização, entusiasmo e etc. Então isso dá mais um pouco da característica do que a gente conhece como um leonino, uma pessoa de leão. É como se ela tivesse um contato mais estreito com o Sol. E aí é como se a pessoa sentisse que fosse mais abençoada, que sentisse que ela fosse especial. Tudo bem, isso é coisa de leão. Só que a ideia é não ficar preso nisso, porque senão a pessoa se limita. E vamos lá, vamos embora. Que o fogo, a terra, a água e o ar me curem, me curem, me curem, me curem. Que o fogo, a terra, a água e o ar me curem, me curem, me curem, me curem. Aiê, 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 aiô, 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 aiô. Aiê, 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 aiô, 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 aiô.
Que o fogo, a terra, a água e o ar nos curem, nos curem, nos curem, nos curem. Que o fogo, a terra, a água e o ar nos curem, nos curem, nos curem, nos curem. Aiê, 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 aiô, 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 aiô. Aiê, 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 aiô, 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 aiô.